A defesa de Jair Bolsonaro protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de devolução do passaporte do ex-presidente. Esse documento está com as autoridades desde o dia 8 de fevereiro, quando ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os advogados alegam falta de fundamento técnico para a apreensão e citam um convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que Jair Bolsonaro visite o país no mês de maio. A defesa afirma ainda que o ex-presidente jamais participou de movimentos que tentassem um golpe de Estado. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, claro, uma solicitação técnica por parte da defesa de Jair Bolsonaro à Suprema Corte Brasileira. O passaporte foi retido em fevereiro e, claro, eles alegaram e tem a justificativa desse evento, esse convite para Israel. Mas, dadas as circunstâncias e o evento da visita à embaixada da Hungria, pouco provável que haja uma resposta positiva nesse caso, concorda? Concordo, momento ruim para o pedido. Eu não vejo, a princípio, motivo para a retenção do passaporte no primeiro momento, porque, afinal de contas, enfim, há uma investigação, ela está transcorrendo até onde eu sei de forma normal, e investigações acontecem, as pessoas podem ou não ser culpadas, ter ou não indícios ali fortes do seu envolvimento, mas até que haja a evolução do processo, né, denúncia formal, processo, direito de defesa e o julgamento, né, a pessoa ela não pode ser tida como culpada. O que indica que um ex-presidente da República vai fugir? Oportunidade não faltou, não fugiu. Então, o que parece com esse tipo de medida é que já há um entendimento da culpa. E aí, ao invés de tomar a medida extrema, que seria uma prisão preventiva, vai se tentando ali medidas paliativas para, né, não parecer que está tudo bem, como se fosse ali temperando a carne para poder assá-la. Não, eu neste caso do novo pedido de devolução do passaporte, eu acho que a chance de sucesso é mínima por todo esse contexto e agora ainda mais com essa história aí mal explicada das 2 noites passadas dentro da Embaixada da Hungria. Você, Roberto Mota, que reflexão é possível fazer? Também vota com o relator Cristiano Beraldo? Dificilmente haverá uma deliberação positiva no sentido de entregar o passaporte a Jair Bolsonaro? Eu voto parcialmente. Eu sou otimista. Eu sempre espero o momento da correção do rumo. Um dos argumentos da defesa, ao pedir o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro de volta, é que a retenção do passaporte viola o direito à livre locomoção e teria adquirido um caráter de antecipação de pena. Eu não sou jurista, não sou advogado de defesa, mas me parece que o argumento faz sentido. Se o presidente não foi ainda condenado por nada, se não existe nenhuma sentença, por que penalizá-lo impedido de viajar? Eu falo isso, de novo, como leigo. Me parece que esse não é o procedimento adequado, me parece que esse não é um procedimento adotado em todos os casos de pessoas processadas. Será que todo mundo que está sofrendo um processo penal desse tipo tem o seu passaporte apreendido? O fato de Jair Bolsonaro ser ex-presidente da República não necessariamente significa que ele tem uma maior probabilidade de fuga. Ao contrário, há quem diga que é exatamente o oposto, porque ele teria muito a perder em termos de capital político, se ele aparecesse nesse papel de alguém que está fugindo. Não parece ser um comportamento compatível com o comportamento que ele demonstrou até agora. De fato, né, Zé Maria, como disse o Mota, ele não foi condenado. Na verdade, nem réu ele é. O inquérito está em curso ainda. Só que medidas cautelares foram impostas a ele, né, Zé Maria? Eu parto do pressuposto, Mota, que não há mais possibilidade de fuga. Se você sai do trabalho e passa num restaurante ou num bar, é capaz de, quando você chegar em casa, a sua mulher já ter a foto sua no bar
e já está pedindo explicação. A minha Hoje tem, nós vivemos A minha é 100% garantido. Não existe chance disso não acontecer. Então, não tem jeito de fugir nem de se esconder mais no mundo, não. Lá no fim do mundo que você tiver, aparece um brasileiro, tira foto e posta e a coisa vai. Então, assim, não há mais possibilidade de fuga, né? Israel, o Benjamin Netanyahu é amigo e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim, dias depois, para ir a Israel, dias depois, e consideraram o presidente do Brasil, Lula, persona não grata. Então, ali já há uma questão política envolvida, né? Agora, veja bem, não é só por esta questão aí do presidente ter se hospedado, não foi uma visita, hospedou na embaixada da Hungria, mas também pela conjunção das coisas. O habeas corpus, a palavra habeas corpus, significa abrir o corpo. Por que isso? Porque ninguém prende a mente de ninguém, né? A mente é solta, é livre e não há como prendê-la. Então, por isso o nome habeas corpus, que é o corpo. Nesse caso do corpo do ex-presidente Jair Bolsonaro, já está preso. Ele já está sob restrição, né? Ninguém percebe, mas ele não é mais um cidadão livre. Um ex-presidente da República, ele não pode ir e vir mais. O passaporte dele está retido. Ele não pode mais frequentar determinados locais porque há restrições. Ontem, na filiação do senador Isalci Lucas no PL, o presidente do... Olha que coisa ridícula. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, veio, fez a abertura, fez o discurso, saiu para entrar o ex-presidente Jair Bolsonaro e fazer o discurso dele, e os dois não podiam ficar no mesmo lugar. Ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está em restrição de direitos, né? Se não me engano, isso já conta, inclusive, para uma pena. Isso é restrição de direitos. Já tem jurisprudência nesse sentido. Então, veja que situação. Esse caso aí da devolução do passaporte depende fundamentalmente da opinião do Ministério Público. O Ministério Público foi chamado para falar sobre isso, né? E dependendo da posição do Ministério Público, que o ministro Alexandre de Moraes vai permitir ou não a viagem dele para Israel. Israel é uma terra amiga, né? O primeiro-ministro é amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, então acho que há sim dificuldades para essa viagem. Pois é, inclusive o advogado de Jair Bolsonaro fez uma publicação na rede social, enfim, falando justamente dessa solicitação à Suprema Corte, e no final ele diz: como é de domínio público, faz parte da atividade política o relacionamento internacional, bem como ampliar o diálogo com lideranças globais. Agora, Beraldo, diante desse cenário, muito provavelmente Jair Bolsonaro vai ter que mudar o ritmo da agenda internacional e desses compromissos, né? Porque as restrições certamente vão acontecer, né? Sim. Eu tenho uma preocupação nesse caso específico, a efetividade das coisas que são feitas, né? Porque a pessoa com essa visibilidade que está pensando em fugir teria inúmeros instrumentos. A gente falou da apreensão de 1 tonelada de cocaína no litoral de São Paulo, uma cocaína que passou pela fronteira, seguiu pelas estradas, chegou no litoral de São Paulo, sem ser incomodado, até que a Polícia Civil de São Paulo foi lá e pegou. Então, num país desse, que é uma peneira do ponto de vista de fronteira, se alguém quer fugir, vai fugir, né? E aí, uma vez, Ocaniato, eu fui a Montevidéu num compromisso de trabalho e no dia de voltar tinha acontecido o episódio de umas cinzas de um vulcão chileno que se espalharam pelo sul da América do Sul, e aí o espaço aéreo foi fechado. Como eu precisava voltar, eu peguei um ônibus em Montevidéu, fui até Rivera. E ao chegar, me instruíram, falaram: você vai até Rivera você vai para Santana do Livramento, e aí você pode ir para Porto Alegre. Falei: deixa comigo, vamos embora. E aí cheguei em Rivera e perguntei: olha, eu estou indo para o Brasil, como é que eu faço isso? Aí eu falei: não, você vai nessa rua aqui que você vai chegar no Brasil. E eu cheguei
no final da rua tinha uma praça. E essa praça, você atravessa e você está no Brasil, e você atravessa de volta e você está no Uruguai, e não tem absolutamente o menor controle. E aí eu me lembrei que foi exatamente ali, por ali, que Alberto Cacciola fugiu do Brasil quando foi solto depois teve um caso famoso, ele era dono de um banco, para quem não se lembra, chamado Banco Marca, que foi liquidado quando houve a desvalorização do câmbio, se não me engano, em 2003, e aí ele foi preso porque foi um caso no Brasil em que ele foi preso porque ele tinha informação privilegiada, mas o banco dele quebrou, e aí não se investigou os bancos que ganharam bilhões na época porque tinham de fato a informação privilegiada. Mas enfim, vira essa página. Quem quer fugir do Brasil consegue claramente organizar isso. Então, assim, me parece um pouco fantasioso achar que esse tipo de medida produza algum efeito efetivo. Vamos ver.